Então tá aqui, fala aí pessoal, olá a todos, ó, encontrei aqui um texto muito interessante sobre como respiram as plantas. Então esse texto aqui, ó, todo esse texto aqui da enciclopédia é muito bacana, ó, que mostra aqui como, para entender de vez, né, de como as plantas respiram. Quando se lê um texto sobre as plantas na parte de fisiologia vegetal, fisiologia tem a ver com funcionamento. Então, um dos exemplos de fisiologia é a respiração. Como você também tem a digestão, né, que acontece no corpo dos seres vivos, inclusive do ser humano. Quando você fala de fisiologia, que é circulação, digestão, respiração. E na fisiologia vegetal você tem, né, a respiração, né, que é um assunto muito estudado. Então tá aqui, ó, muito bacana aqui. Sobre esse texto, e aqui mostra também aqui um experimento que é feito, tá? Aqui, ó, de demonstrar de como as plantas respiram. Então, quando se lê, mesmo você vê aqui, que você vê que ele é aparentemente, né, bem resumido, é o suficiente para, vamos dizer assim, se tornar um especialista em fisiologia vegetal na parte da respiração, né? Então tá aqui, ó. Então, só para ter uma ideia aqui, nessa introdução que eu considero a introdução motivacional, que é uma das ferramentas do espaço docente aprendiz, então tá mostrando aqui, ó, na introdução motivacional, o que é o que mostra aqui, que é da prática para a teoria. Primeiro você começa com uma situação prática aqui, né, que é relacionado com essa prática aqui, esse processo experimental, para demonstrar que a planta respira, né? E o que acontece? Vamos ver aqui, nessa introdução que fala assim, que vai servir de sugestão de como você pode iniciar uma aula de fisiologia vegetal de respiração. Então vamos lá. Ele fala assim: como ser vivo que é, todo vegetal necessita de oxigênio, assim como nós também precisamos de oxigênio. O consumo de oxigênio pelas plantas pode ser verificado por meio de uma experiência bastante simples, né? Então ele está se referindo a esse experimento aqui, ó. Tá aqui. Ele fala assim: a experiência da vela, né? Que ele faz aquele experimento simples, um experimento clássico, né? Bem antigo, que é o experimento da vela. Então, quando ele fala aqui da experiência da vela, que mostra o consumo de oxigênio pelas plantas, está aqui, ó. Tá? Então, você vê aqui que antes então, de eu continuar a leitura, então vou fazer aqui uma explicação bem breve. Tá aqui, isso aqui está um recipiente, né? Aqui está a planta, o vegetal, pode ser a grama, qualquer um vegetal, pode ser uma plantação de feijão, milho, né? Porque são as sementes, eles germinam muito rápido, né? Então eles são ótimos para experimento. E temos um vegetal que é a elódia. Ele é um vegetal muito usado para fazer experimento de fotossíntese, porque são plantas que germinam muito rápido. Então eles se reproduzem muito rápido e em grande quantidade, ó. Então aqui colocou aqui, foi uma grama que foi colocada aqui, né? Aí a grama surgiu porque as sementes germinaram, né? Então as sementes, né, colocou as sementes para germinar. Aí, ó, tá aqui, ó. Aí ele é bem fechado, tem que fechar bem o recipiente, tem que estar bem fechado, né? Então o que acontece? E aguardar a planta realizar a respiração. Então, depois de um tempo, vamos ver aqui se no texto ele fala aqui qual o tempo necessário. Então, digamos assim, ele fala assim, aqui no texto que eu estou lendo aqui, ele fala que é por algum tempo, eu não sei qual tempo. Aí é bom que faça uma pesquisa, ó, vamos fazer uma pesquisa, encontrar um experimento, para a gente saber qual o tempo necessário. Será que tem que deixar a planta durante 1 hora, 30 minutos, vamos dizer que, digamos que deixemos 1 hora, né? Então, após 1 hora, com certeza, esse recipiente aqui está repleto de oxigênio, porque a planta respirou. Aí, quando você retira a tampa do recipiente e você coloca uma vela já acesa, então a vela já acesa, aí quando você coloca aqui no interior aqui do recipiente, você vê que a vela, o fogo vai brilhar mais, vai aumentar mais. Por quê?
Porque o oxigênio ele é um gás comburente. Então, o oxigênio sendo um gás comburente, então ele provoca a queima, faz aumentar o fogo, né? Então tá aqui, ó. Aí o que acontece? Depois de um tempo, o que vai acontecer, né? Depois de um tempo, a vela vai apagar, porque todo o oxigênio foi consumido, né? Então, quando o oxigênio todo é consumido, não vai ter oxigênio para manter a queima, ou aumentar a queima. Então, vai diminuindo, tá aí, até a vela apagar. Por quê? Porque no lugar do oxigênio que já foi todo consumido, entrou o gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele é um gás que, na verdade, ele faz diminuir o fogo, tá? Então tá aqui. Uma vez feita essa explicação aqui, através de imagens, né? Você vê que a imagem, ela é bem autoexplicativa. Você vai olhando a imagem, você vai entendendo. E você vai fazendo a sua narrativa, vai fazendo a redação verbal aqui, redigindo, ó, verbalmente, ó, todo o procedimento aqui, esse experimento simples, tá? Então, isso aqui pode ser feito não só em ensino médio, pode ser feito no ensino fundamental e na universidade, nível universitário, né? Todo universitário que aprende, entra que faz as disciplinas relacionadas como a biologia, então vai fazer esse experimento na universidade, né? Porque isso aqui é a base dos experimentos avançados, tá? Então tá aqui, ó. Aí continuando aqui, ó, ele fala. Então, vamos então fazer a conclusão aqui do texto, que fica mais fácil depois que você aprende aqui fazendo o experimento, tá? Então ele fala assim: tomemos o cuidado de fechar muito bem, por algum tempo, um recipiente contendo várias sementes em germinação, né? Em seguida, destampamos o recipiente e introduzimos nele rapidamente uma vela acesa. A vela vai se apagar. Este é um sinal de que não há mais oxigênio, como eu havia falado, elemento indispensável para a combustão. Então, o que é combustão? Combustão significa queima. A nossa respiração, ele é nada mais, nada menos do que uma queima, porque você queima matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica, por exemplo, temos o açúcar, né? Que a planta produz açúcar, nós consumimos esse açúcar através da alimentação, pode ser de arroz, feijão, batata, que tem grande quantidade de amido, que por sua vez o amido ele é um polissacarídeo que é unido por várias glicoses, vamos dizer assim, não só por glicose, né, por outros tipos de açúcares, mas a glicose principalmente é o nosso combustível preferencial. Então o combustível é a matéria orgânica, assim como a matéria orgânica é um combustível fóssil, por exemplo, né? Você tem o petróleo, que ele é um combustível fóssil, a gasolina é um combustível. Então, qualquer matéria orgânica que sofre queima pelo oxigênio, então é chamado matéria orgânica, é um combustível. E o comburente é o oxigênio, porque ele queima o combustível. Então tem uma diferença entre combustível e comburente, tá? Então tá aqui, ó. Quem consome... Aí pergunta assim: quem consumiu o oxigênio? Foram as sementes? Aí a resposta que ele coloca aqui na introdução: foram as sementes através do processo respiratório, que é essencialmente o mesmo, quer em vegetais, quer em animais. Ele está querendo dizer que tanto os vegetais quanto os animais respiramos, sendo que a diferença é que os vegetais, além de respiração, eles fazem fotossíntese. A fotossíntese é ao contrário, vamos dizer assim, a gente faz um antagonismo com a respiração. A fotossíntese, ele é um fenômeno que tem como a finalidade a produção do oxigênio e do combustível, que é a glicose, né? E aí quando o vegetal ele produz o oxigênio, ele pega uma parte para respirar e a outra parte fornece para a gente, tá? Fornece, né, para os demais animais que dependem dos vegetais para sobreviver, tá bom? E também a glicose é a mesma coisa. O vegetal ele produz a glicose pela fotossíntese, ele pega a cota dele, né, por direito, né? A gente até brinca falando que ele pega por direito a glicose para ele usar como combustível e respirar. E o resto da glicose ele manda para a gente, para todos os animais, todos os seres vivos do planeta, tá? Então, a respiração nada mais é que o processo fisiológico caracterizado pela absorção de oxigênio.
com liberação de gás carbônico e produção de energia calórica. Então a gente produz energia, né? Então tá aí. Então tá aí, pessoal. Então só para finalizar, quando ele fala que ele produz energia, então, né, vamos fazer, então, resumindo, usando aquele conhecimento que é quando a gente aprende sistema respiratório, quando a gente aprende na forma anatômica quais são as trajetórias que o oxigênio faz até chegar aos nossos pulmões, depois dos pulmões vai para o sangue e depois vai para o coração. Aí o coração pega o oxigênio e vai distribuindo, né, para o restante do corpo. Tá? Tanto do nosso corpo, como do corpo dos animais, como no corpo dos vegetais. Então, o que acontece? Então, é bom quando a gente recorda, né? Quando se aprende lá no ensino fundamental, todo o aparelho respiratório, né? Aí faz aquela trajetória que se aprende lá no ensino fundamental. Como é que é? Aí você tem fossas nasais, aí você tem a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões. Aí dos pulmões ele vai para os alvéolos pulmonares, porque é ali que ocorre a troca gasosa, né? Então, quando o professor está explicando isso em sala de aula, ele explica de uma maneira assim, né? Por essa transmissão, por essa exposição oral. Aí depois ele mostra um desenho, um cartaz, porque uma aula de ciências, não é só de ciências, de qualquer aula de outras disciplinas, tem que ter sempre uma ilustração, né? Geografia, então, né, que trabalha com mapa, tem que ter obrigatoriamente mapa. Então, como também na aula de ciências, artes, matemática, física, química, tem que ter ilustrações. Então, na parte de biologia, então você tem toda aquela ilustração que pode ser mostrada por data show, vídeo, slide, ou então, né, o cartaz aí mostra fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, né, e vai lá os alvéolos, e dos alvéolos o oxigênio cai no sangue, tá? Aí quando uma vez cai no sangue, ele vai, né, para as veias pulmonares, que são as veias pulmonares, são os primeiros vasos sanguíneos que chegam ao coração, né, que vai lá e recebe o oxigênio. Aí vai do coração, aí começa aquela trajetória, aí já entra no mundo do aparelho circulatório. Então, quando você vê um texto desse aqui, que é de como respiram as plantas, você acaba envolvendo também aparelho circulatório dos seres vivos. Aí vai complementando, porque você vê que um é complemento do outro, é como se fosse um é pré-requisito do outro, né? Tá aí vai, ó, aí a gente vai estendendo. Você olha um texto desse, você acaba estendendo outros assuntos, né, da fisiologia, tá? Então, tá aí, para você lembrar, né, que a trajetória que o oxigênio faz, quando a gente respira o oxigênio, ó, fossas nasais, entrou o oxigênio, mas de onde veio o oxigênio? O oxigênio veio daqui, ó, daqui das plantas, ó. Aí você tem a planta aqui, ó, que mostra aqui. Aí ele fala assim: um pequeno trecho do Jardim Botânico no Rio de Janeiro reúne enorme variedade de plantas, algumas de respiração aeróbica. O que é respiração aeróbica? É que envolve o oxigênio. E outras de respiração anaeróbica é sem a presença do oxigênio, né? Tá lá. E tá aqui, aí mostra aqui, ó. Porque ele fala como é que as plantas respiram, né? Então esse texto aqui, se for feito toda a leitura dela, tá aqui, ele está falando, né, de que dependendo do tipo de vegetação, então as plantas, ele tem as suas estruturas de como ele vai receber o oxigênio. Então é isso que o texto trata, né? Então é que esse assunto trata. Aí ele mostra aqui, ó, entre as flores fechadas, né, como as mais quentes, né, e abertas as mais frias, de uma vez Vitória Régia, ó, que está mostrando aqui a Vitória Régia, ó, né? Então há uma diferença de temperatura que comprova as variações de calor vegetal, né? Então, falou aqui novamente aqui o calor vegetal, então eu acabei não concluindo, né, o que é energia calórica. Então vamos lá, novamente aqui, porque eu vou envolvendo outros assuntos que a gente vai enriquecendo aqui, ó. Então você vê, da mesma forma que nós temos pulmões, as plantas também têm os pulmões da planta, né? Então tá aqui, que são estruturas especializadas que, se você for estudar lá na histologia, que é a parte que você estuda microscópica,
né, de uma matéria viva, né, pode ser a gente, pode ser os animais e as plantas, né? Histologia, né, que é o conjunto de células, tá lá, para uma determinada função. Nós temos nossos pulmões, então as plantas também têm os pulmões dela, que é chamada estômatos. Aqui, ó, tá aqui escrito estômatos aqui, né? Então, justamente que são através dos estômatos, né, que onde a planta recebe o oxigênio e do mesmo estômago expulsa o gás carbônico. Como a gente, né, que nós temos pulmões que recebe o oxigênio e dos pulmões a gente expele o gás carbônico, manda o gás carbônico embora do nosso corpo. Então tá lá, novamente então para concluir, então o que é energia calórica? A energia calórica é a produção, quando a gente está respirando e na hora que a gente for expulsar o gás carbônico, ó, aí vai, ó, você expulsa o gás carbônico, além do gás carbônico você expulsa vapor d'água, também sai vapor d'água, ó, e quando você vê que o ar é quente, quando você faz assim, ó, você faz assim, ó, você sente o ar quente, né? O ar quente que sai, né? Da nossa, né? A gente faz a expiração, aquele ar quente, você vê, ele fica quente porque a gente produz energia, né? Na forma de calor. Então é isso, é por isso que o ar sai quente, tá bom? Tá aí, pessoal. Então foi mais uma dica aí, né? A respeito aqui, que mostra de como respiram as plantas e que pode ser usado como sugestão para iniciar a fisiologia vegetal, ok? Então valeu, um abraço e até lá.